Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Agora esse exemplo, eu queria ter feito lá na parte de sistemas lineares, acabou que não deu para fazer. Eu vou fazer agora aqui com vocês, com Lagrange, mas você pode aplicar isso também se você quiser resolver, achar seu polinômio interpolador via sistema linear também, tanto faz, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser para aplicar mais um exemplo aqui em Lagrange, né? Claro, mas você pode aplicar, claro, via aquela teoria de sistemas lineares, tá? Então vamos pegar aqui um problema, entre aspas, mais aplicadinho aí, né? Que é aquela questão que, por que a gente está estudando interpolação? Né? Interpolação é quando eu pego um conjunto de dados, eu interpolo esse conjunto de dados via um polinômio, certo? E aí eu quero saber valores entre esses valores que não estão dados na tabela, né? Não tem aferimento, né, desses valores. Então, por exemplo, então a gente tem aqui, né, o ano 1850, 1,3 bilhões de pessoas, 1900, 1,6, 1950, 3 bilhões, 1980, 4,4, 2000, 6 bilhões, certo? Aí pergunta aqui no item A. Utilizando um polinômio interpolador via Lagrange, de grau 2, estime a população no ano de 1925. Reparem vocês que 1925 está bem aqui, né? No meio desses dois valores. Aí vai surgir uma pergunta, né? Porque você está utilizando um polinômio interpolador de grau 2, você tem que ter o valor do x0, certo? Do x1 e do x2. Eu preciso de três dados, correto? Para obter um polinômio interpolador de grau 2. Então você poderia perguntar: será que eu posso pegar o x0? Aí você tem duas maneiras que você pode pegar sua terna de valores, né? Sua terna de nós. Você pode pegar assim, certo? Ou você pode pegar assim: x0, x1, x2. Por que você pode pegar dessas duas maneiras? Porque pegando dessas duas maneiras, você contempla exatamente 1925, certo? Qual você deve escolher? Na teoria de interpolação, pessoal, não tem nenhuma restrição, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher x0, x1, x2, como vocês queiram. Então, aqui na teoria de interpolação não há restrições, certo? Quando eu tenho um número par de nós, você escolhe bem no meio, tudo bem? Se fosse um polinômio de grau 3, aí você escolher x0 aqui, x1, x2 e x3. Não é esse caso aqui, tá? Então vamos lá, vamos escolher x0 aqui mesmo, 1850, 1900, 1950. Então vai ficar assim: x0 vai ser 1850, 1900 e 1950. Tudo bem? 1950, ok? Quem que é a população, né? Então eu vou chamar essa daqui de função, tá? A minha função de x. Então eu tenho que a f de x0, que é quem na teoria lá do Lagrange, y0 vale 1,3. Não preciso colocar bilhões, tá, pessoal? A população que eu vou encontrar aqui, aí eu vou falar que ela já está em bilhões, certo? F de x0, f de x1, que é y1, 1,6, e f de x2. F de x2, que é a y2, que vale 3 bilhões. 3 aqui. Certo? Como que é o polinômio interpolador de grau 2? Polinômio interpolador de grau 2, pela fórmula de Lagrange, é y2, função de Lagrange, mais y1, função de Lagrange, mais y0, função de Lagrange. Certo? Então vamos construir o nosso L0, L1 e L2, tá? Então o nosso polinômio aqui ele vai ficar mais ou menos, ele vai ficar com essa cara, né? P2 de x, quem que é meu y2? 3 vezes L2, quem que é y1? 1,6 vezes L1 mais... Opa, eu confundi tudinho aqui, né? Tá bom, vou voltar aqui. Acontece. Confundi, comecei de cima para baixo lá. Tudo bem, é de baixo para cima, né? Não tem problema nenhum. Então vamos arrumar de novo o nosso polinômio aqui. Bom de errar é porque depois a gente acerta. Y2 é 3L2 mais Y1
1,6 L1, Y0, 1,3 L0. Vamos construir o L0. O L0, ele é... Eu excluo x menos x0, então vai ficar x menos x1 vezes x menos x2, dividido... Deixa eu colocar uma barrinha mais bonitinha aqui de divisão. Dividido por x0 menos x1, x0 menos x2, tá? Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui, tá do jeito que eu gosto. Então aqui vai ficar L0 igual, beleza. Então aqui vai ficar x menos x1, 1900. X menos x2, 1950. Dividido por... Quem que é x0, pessoal? 1850. 1850 menos 1900 vezes 1850, opa, isso, x0, 1850 menos 1950. Certo? Aqui dá quantos? Aqui vai dar menos 50, não é? E aqui vai dar menos 100. 1500, correto? Isso vezes isso, positivo, né? Então vai ficar 1 sobre 1500 vezes x menos 1900, x menos 1950. L1. L1 vai ser x menos x0, exclui o termo x menos x1, x menos x2, dividido, opa, deixa eu apagar isso aqui, dividido por x1 menos x0, x1 menos x2. Vamos colocar os valores aí. X menos 1850, x menos 1950, dividido por x1, 1900, né? x1, 1900 menos 1850 vezes 1900 menos 1950, correto? Então isso aqui vai ficar, vamos ver quanto que dá aqui embaixo. Isso daqui dá 50 positivo, né? Aqui dá 50 negativo, né? Correto. 50, 50, 0, 0, 25, né? 2500, correto? Então vai ficar 1. Negativo, né? Certo? 1 sobre 2500. X menos 1850 vezes x menos 1950. L1, finalmente L2. X menos x0, x menos x1, dividido por x2 menos x0, x2 menos x1. Coloco os valores. X menos 1850, x menos 1850, x menos 1, x menos x1, né? 1900. Dividido por x2 é 1950. Então vai dar 1950 menos 1850
Nossa, eu errei aqui. O que eu coloquei 1.500, hein? Meu Deus do céu. Você está dormindo aqui. 5.000, né? Nossa senhora. Positivo. Tudo errado aqui. 5.000. Tá certo? Correto? Tá. 0,005. Beleza. Não sei o que eu inventei ali, não. Aquela conta ali. Então vamos lá. 1950 menos 1900. Isso daqui vai dar. Deixa eu colocar para baixo um pouquinho aqui. Isso daqui vai dar 100 positivo, né? 100. E aqui vai dar 50 positivo. Então vai dar 5.000 de novo, né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 5.000 vezes x menos 1.850 x menos 1.900. Certo? Aí você monta o seu polinômio P2. Tá? Então seu polinômio P2 de x vai ficar 3 vezes L2. Então vai dar 3 dividido por 5.000. Deixa eu ver se compensa deixar na forma fracionária. Vai dar 6 vezes 10 a menos 4. Eu vou deixar na forma fracionária mesmo, tá? 3 dividido... Vamos aqui. 3 dividido por 5.000. Deixa assim. Vezes x menos 1.850. X menos 1.900. Tá? Próximo. 1,6 L1. Lembre-se que tem um sinal negativo. Então fica menos 1,6 dividido por 2.500. Tá? Vezes, aí vamos lá, x menos 1.850. X menos 1.950. Tá? Por último, o L0, né? 1,3 dividido por 5.000. Mais 1,3 dividido por 5.000. Isso aqui vai ficar x menos 1.900, x menos 1.950. Acabou o espaço aqui, não importa. Tá, o que ele quer aqui? Ele quer saber a população estimada por esse polinômio em 1925. Então, no lugar do x, a gente vai fazer o quê? Substituir, né? P2 de x e fazer essa conta aí, pessoal. 1925, tá? Então, 3 dividido por 5.000, 1925 vezes 1900, menos 1.850, 1925 menos 1.900 menos 1,6 dividido por 2.500. 1925 menos 1.850. Tá certo isto? Onde é que eu tô aqui? Tô aqui, tá certo. Então eu tô copiando aqui. Então vai ficar 1925 menos 1950. Finalmente, mais 1,3 dividido por 5.000. 1925 menos 1.900. 1925 menos 1950, tá? Eu vou fazer essa conta aqui na minha calculadora, vou pausar o vídeo aqui e a gente já retorna com a resposta. Continuando então, polinômio 2, opa, tá a caneta vermelha. Reparem vocês que eu coloquei aqui os valores para ficar mais fácil, caso tenha algum erro, de detectar esse erro, tá? Então, P2 de x, P2 de 1925, é igual a 2,2 bilhões de pessoas, tá? Vamos olhar aqui em cima. Então, como é que eu vou concluir esse item A? Utilizando o polinômio interpolador, estime a população.
2,2. Então, logo, a população estimada seria de aproximadamente, né, 2,2 bilhões de pessoas. Aqui não, aqui dá para colocar, vamos colocar, aqui dá 4 casas decimais tranquilo, né? 2,1625, né? Pra gente falar do erro daqui a pouco, né? 1625 bilhões de pessoas, beleza. Então vamos corrigir isso daqui. A população seria de aproximadamente 2,1625 bilhões de pessoas. Em 1925, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vai dar valores diferentes, tá? Eu quero que vocês estipulem aqui usando x0, x1 e x2 em azul aqui, tá? 1900, 1950 e 1980. Ok? Isso aí fica de exercício tarefa para vocês aí. Beleza? Vamos para o item B. Tá? Então, deu 2,1625 bilhões de pessoas. Beleza. Então, a gente tem esse dado. Tá? Então, nossa população tem esse valor aqui, 2,1625. Supondo que entre 1900 e 1950 a população é estimada de maneira real por uma função exponencial do tipo que é dada aqui, certo? b elevado a x, encontre o erro real obtido, o módulo do erro real. Deixa eu corrigir aqui, corrijam aqui, o módulo do erro real obtido pelo polinômio no item A, beleza? Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Com os dados que eu tenho aqui, ele estima, né? Ele dá à população o valor real utilizando uma função exponencial nos pontos 1900 e 1950. Com esses dados que eu tenho aqui, ele dá a população real. Então, a população em 1900 com essa função P aqui, P de 1900 é 1,5 e P de 1950 é 3. Com esses dados, eu vou tentar achar quem? As variáveis A e B, tudo bem? Eu vou adicionar uma nova folha aqui, tá? Então, é bom que ele já dá, o aplicativo aqui já entrega na segunda folha em branco aqui. Então, beleza. Então, olha só, o que eu tenho de dado aqui é que a população em 1900, se eu for usar essa função, ela fica assim, ó, B elevado a, quem que é x? 1900, certo? Só que a população em 1900 é 1,6, tá? E a população em 1950 é b elevado a 1950, que é igual a 3. Dessas duas informações, eu monto um sisteminha não linear da seguinte maneira: b elevado a 1900, a igual a 1,6, b elevado a 1950, a igual a quantos? 3, certo? Então, você pode isolar o b aqui, substituir na segunda equação. Se você isola o b na primeira equação, você fica com 1,6 dividido por e elevado a 1900, a, correto? Substituindo na segunda equação, nós temos 1,6 e elevado a 1900 a vezes, estou substituindo aqui, ó, nessa equação, vezes 1950 e elevado a 1950 a igual a 3. Vamos passar o que é número para um lado e vamos fazer essa divisão. Se está no denominador, quando eu passo para o numerador, potência negativa. Bases iguais em uma divisão, permanece o numerador aqui, né? Permanece a potência aqui e subtrai por essa potência. Então, isso aqui vai ficar assim.
elevado a 1950 a menos 1900A, correto? Igual a 3 dividido por 1,6. Então, finalmente aqui, eu tenho E elevado a 50A igual a 3 dividido por 1,6. O que eu tenho que fazer aqui agora? Aplicar o logaritmo natural. Porque o logaritmo composto com sua função inversa é exatamente essa potência. Então vai ficar ln de E elevado a 50A igual a ln de 3 dividido por 1,6. Essa conta eu faço tudo por último, tá, pessoal? Não fico colocando as casas decimais aí, já que a gente tem calculadora aí. Então isso daqui vai dar 50A, né? 50A é igual a ln de 3 dividido por 1,6. A é quem? A é pegar esse ln e dividir por 50. Deixa eu fazer isso aqui na calculadora, né? Não tem jeito. Então vai ficar ln de 3 dividido por 1,6, correto? Dividido por 50. O A, pessoal, vamos utilizar aí umas 4 casas decimais, tá? O A vai dar aproximadamente aí 0,0126, beleza? Se eu tenho A, pessoal, pega nessa primeira fórmula aqui. Quem que é o B? O B é 1,6 dividido por E elevado a 1900 vezes A. A é 0,0126. Então, o seu B você já calcula aqui. Vamos dividir de novo. 1,6 dividido pela exponencial de 1900 vezes 1,6, correto? Opa, aqui 1,6. 0,0126. Ó que maravilha, esse número aqui dá bem pequeno, viu? Então, o nosso B, mas vamos colocar aqui. B dá 6,4 vezes 10 elevado a menos 11. Olha que maravilha. Então, a função que dá o valor real aí, o polinômio, ele fica assim montado, né? Ele fica um valor bem estranho, né? Vamos ver o que ele vai dar de resultado aqui. 6,4 vezes 10 a menos 11, que é o B, vezes E elevado a 0,0126. X. Eu não quero saber o polinômio 1925. Esse é a população real. Polinômio, ó. Eu falei polinômio, né? A função exponencial. 1925. Eu quero saber a população real em 1925. Então você vai fazer essa conta. 6,4 vezes 10 a menos 11 vezes E elevado a 0,0126 vezes 1925. Vou fazer essa conta aqui. Fazendo aqui na calculadora a população real, tá? Então essa população real, 1925, ela é dada por, olha só, eu vou usar 4 casas, tá? 4 casas decimais aí. 2,1877 bilhões de pessoas, tá? Como que eu calculo o módulo do erro real? Ora, eu pego o que eu tenho do P2, certo? O meu polinômio, porque eu quero saber o quanto que eu errei, né, em 1925, né? Eu quero saber o quanto que eu errei utilizando o polinômio interpolador, 1925, menos o que diz aí, né, a teoria que entre os anos de 1900 e 1950, ela é dada por essa função exponencial, 1925. Então você vai subtrair. Lá no nosso P2 deu quantos? Deu, opa, 1 não, né, 2, né? 2, vou subir aqui, tá? 2,1625, correto? 2. Mais para baixo aqui, 2,625. 2,1625. Então esse aqui é o valor estimado pelo polinômio e a população real seria de 2,1877, certo? Fazendo essa continha, essa subtração aí, 0,625 menos 2,1877. Dá negativo, só que vocês lembram, né? Lembrem que negativo em módulo aí fica positivo, né? 0,0252. Então,
0.0252. Então o erro aí, em módulo, fica na casa de 0.0252, né? Ele acertou pelo menos uma casa decimal. O polinômio de grau 2 acertou pelo menos uma casa decimal aí nessas contas. Tá ok? Esse exemplo ele já ficou bem longo, mas era um exemplo que eu queria fazer com vocês. Pode aplicar a teoria usando polinômio de sistema linear? Pode, mas o que está pedindo aqui é via Lagrange. Então ele quer o que quando pede via Lagrange? Montar o nosso polinômio aqui, certo? Então façam um exercício usando x0, x1, x2, 1900, 1950, 1980, tá bom? Então é isso, pessoal.